Lá essa manhã. Pode passar. Primeiro, a gente precisa entender o que é a Bíblia. A Bíblia é um conjunto de 66 livros que nós, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, cremos que são inspirados por Deus, ou seja, é a palavra do próprio Deus, e que foi escrito durante várias épocas, em 3 idiomas, grego, hebraico e aramaico, e que graças a Deus hoje nós temos em português, pelas traduções. E ela tem algumas funções que a gente vai falar mais para frente. Pode passar. Para começar, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Isso está escrito em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Então, a própria Bíblia já se reconhece como a palavra de Deus. Isso já deveria ser definitivo para a gente crer nisso, a Igreja do Senhor. Mas ainda mais. Pode passar. Bom, não sei se os irmãos conseguem ver, mas aqui está a Bíblia e o propósito dela é salvar. Um dos propósitos, um dos principais propósitos, vamos dizer assim. 2 Timóteo 3,15 vai dizer, Paulo vai dizer para Timóteo, e que desde a infância tu sabes, Timóteo, as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Paulo está dizendo para Timóteo que a Bíblia, ela pode salvar, através da Bíblia, pode haver salvação pela fé em Cristo Jesus. Ok? A função, algumas funções da Bíblia para a nossa vida cristã, está lá como convencer do pecado, Romanos 3,20, corrigir e instruir, 2 Timóteo 3,16, frutificar espiritualmente, Tiago 1, 22 a 25, produzir perseverança, João 10, 28 a 29, e produzir alegria, Salmos 19, 9 a 10. Pode passar, Diego. Mas como a Bíblia está organizada? O nosso Velho Testamento, na nossa Bíblia cristã, é igual o cânon bíblico dos judeus, ok? É igual, só muda a ordem dos livros. Eu não vou poder aprofundar muito, mas é isso. O cânon bíblico dos judeus é igual ao nosso Velho Testamento, só muda a ordem dos livros. Mas tem alguns detalhes acerca do nosso Novo Testamento. Porque embora foi mais fácil, vamos dizer assim, para a gente montar a nossa Bíblia cristã, porque é igual o Testamento dos judeus, o nosso Novo Testamento, ele foi sendo compilado, agrupado os livros conforme o tempo, através de cartas, testemunhos e relatos conforme a igreja evoluía. Mas hoje o cânon bíblico, tanto do nosso Antigo Testamento, como já estava, como do Novo Testamento hoje, já está fechado. Outra coisa é que as divisões dos capítulos e versículos da nossa Bíblia não foram definidos logo quando a Bíblia foi definida ali no século IV. Os capítulos e versículos da nossa Bíblia foram colocados muito tempo depois da Bíblia já estar pronta. Irmãos, é o seguinte, a gente vai falar aqui de 6 pontos. Deixa eu nortear melhor vocês aqui. A gente vai falar de 6 pontos aqui. A gente vai começar, como eu já disse, o que é a Bíblia. Depois, como a Bíblia está organizada, que é onde a gente está agora. Depois, quem determinou quais livros deveriam ser incluídos na Bíblia. Depois, quem escreveu a Bíblia, humanos ou Deus. Depois, a Bíblia contém erros. Depois, os manuscritos antigos da Bíblia foram transmitidos de forma acurada, de forma correta. Então, a gente vai passar por esses 6 pontos. Eu não vou poder entrar muito nesses assuntos, mas eu quero que os irmãos tenham uma visão bastante ampla, assim, de todo o processo que a Bíblia foi formada, de como tudo ocorreu, de forma bem resumida, mas vocês vão ter uma visão bem ampla, assim, sem nenhuma dúvida. E aí, a partir desse momento, os irmãos vão entender de que realmente não tem erro nenhum na Bíblia,
e que a gente pode confiar nesse livro que a gente tem hoje, e aí depois a gente vai para afirmar a suficiência da Bíblia, de que nós só precisamos dela e nada mais para a igreja. Amém? Estão comigo? Amém. Então vamos continuar. Pode passar. Quem determinou quais livros deveriam ser incluídos na Bíblia? Quem determinou? Será que foi alguém na história que disse assim, nós temos aqui centenas de livros de pessoas que disseram que conheceram Jesus, de pessoas que se autodenominam apóstolos e estão dizendo que é para a gente colocar esses livros aqui. Afinal, quem foi que determinou esses 66 livros deveriam ser os livros inspirados? Bom, primeiro, os livros do Novo Testamento foram escritos no período de 45 a 100 depois de Cristo. Ok? Depois, eles foram reunidos e lidos nas igrejas em 100 a 200 depois de Cristo. Depois, eles foram cuidadosamente examinados e comparados com outros escritos que não faziam muito sentido, ali em 200 e 300 depois de Cristo. Depois, a concordância completa do que vai ser o Novo Testamento inspirado por Deus foi obtido em 300 a 400 depois de Cristo. Ok? Então, desde que Jesus morre até o início do século I, por 400 anos, foi esse processo que o Novo Testamento foi sendo escrito cartas pelos apóstolos, inspiradas. A igreja foi reconhecendo que essas cartas eram realmente apostólicas e que eram inspiradas por Deus. As igrejas da época foram reconhecendo isso. E aí, até chegar ao concílio, onde todo mundo, a igreja se reuniu e bateu o martelo. Não, esse aqui agora vai ser o Novo Testamento. Então, não foi um processo aleatório, mas foi um processo organizado, de reconhecimento, de comparar as cartas, de comparar os livros da época, onde a própria igreja reconheceu qual eram os livros inspirados. Pode passar. E qual foi o meio que a igreja daquela época, qual foram os critérios, qual foram os padrões que a igreja daquela época pegou todos aqueles livros da época, aquelas cartas da época, para definir quais seriam mesmo inspirados por Deus. Primeiro critério, sua origem apostólica. A igreja da época pegou todas aquelas centenas e milhares de cartas e livros e parou e disse assim, vamos ver quais dessas cartas foram realmente escritas por um apóstolo ou por alguém que foi discípulo de um apóstolo ou sancionado por um apóstolo. Depois, o segundo critério, a igreja definiu os livros pelo reconhecimento. Então, vamos ver quais livros que estão circulando aqui entre nós, que as igrejas de hoje estão reconhecendo como livros inspirados por Deus. Então, por exemplo, vamos dizer que a Pibissage, a Esperança e a Betânia eram as igrejas da época ali, né, dos primeiros séculos. E não tinha o Novo Testamento pronto ainda. Então, um dos critérios é como se a PIB pensasse assim, vamos ver se a Esperança e a Betânia estão reconhecendo esses livros aqui também como livros inspirados por Deus, como dos apóstolos e tudo mais. Está todo mundo reconhecendo? Tá. Então vamos definir como livro inspirado por Deus. Amém? Tá claro? Amém, irmãos? Terceiro ponto. Terceiro critério. Os livros não podem se contradizer em doutrina ou com qualquer outro livro que a gente já definiu. Então, as igrejas da época pegaram aqueles livros que estavam circulando e analisaram. Tem alguma doutrina aqui que está conflitando com outra? Tem algum erro aqui? Esse livro aqui está dizendo algo que esse livro não está dizendo? Então, eles foram vendo isso. E o nosso Novo Testamento hoje, nenhum livro se contradiz com o outro. Nenhuma doutrina se contradiz com a outra. Entende? Irmãos, no final, vocês podem fazer perguntas e eu vou estar respondendo, tudo bem? Então, vocês já podem ir pensando aí o que é que ficou com mais dúvida e tal. Tudo mais. Pode passar. A nossa Bíblia protestante é diferente da Bíblia católica. Quem
não sabia disso aqui, levanta a mão. Todo mundo sabia? A nossa Bíblia protestante é diferente da Bíblia católica. A Bíblia católica tem 73 livros e a nossa Bíblia protestante tem 66 livros. Nossa Bíblia evangélica, vamos assim dizer, né? Os livros que estão na Bíblia católica, que não estão na nossa Bíblia, é Judite, 1º e 2º Macabeus, Eclesiástico, Sabedoria e Baruque. Alguns trechos de Daniel também e de Esther. Ok? Passa aí, Diego, por favor. Por que que a Igreja Católica tem esses livros a mais na Bíblia deles? É um assunto bem complexo, mas eu vou passar bem por cima, tá? Bem por cima mesmo. Talvez eu deixe algo de fora aqui, mas de forma bem resumida é o seguinte. Na Reforma Protestante, Martinho Lutero, ele pegou a Bíblia e pensou assim: a nossa Bíblia, como os judeus foram o primeiro povo de Deus, onde recebeu os oráculos, onde o povo judeu foi que recebeu a revelação divina primeiro, a gente precisa ter os mesmos escritos que eles. Porque foram eles que receberam as revelações do Senhor. Isso está lá escrito em Romanos. Paulo vai dizer isso. Que os judeus foi que recebeu as primeiras revelações de Deus. Então, Martinho Lutero, na Reforma Protestante, em 1517, ele pega e olha lá na Septuaginta, que é a tradução lá do hebraico para o grego, enfim. Martinho Lutero pega e fala: vamos ter os mesmos livros que os judeus consideram inspirados. Porque não era isso que estava acontecendo, e não é o que acontece até hoje. Como eu mostrei para vocês, a Bíblia católica tem mais livros do que a Bíblia protestante. Agora, por que outros motivos que nós não temos esses livros na nossa Bíblia protestante? Primeiro, os apócrifos, que são esses livros a mais que a Bíblia católica tem, os apócrifos, contêm erros fatuais evidentes. E com base no ponto de vista protestante, erros teológicos. Segundo ponto, os judeus que foram autores desses livros nunca os aceitaram em seu cânon, em sua Bíblia, né? Terceiro, a Igreja Católica Romana não reconhecia oficialmente os livros apócrifos como canônicos, até o Concílio de Trento, em 1546. Quarto ponto, nenhum autor do Novo Testamento cita qualquer passagem dos apócrifos na Escritura, na Bíblia. Enquanto que quase todo o livro do Antigo Testamento é citado ou aludido como Escritura. Então, deixa eu resumir aqui de novo. O nosso Novo Testamento é idêntico ao Novo Testamento da Bíblia Católica, ok? Nosso Novo Testamento protestante é igualzinho ao Novo Testamento da Bíblia Católica. Mas o nosso Antigo Testamento não é. E esse último ponto aqui é interessante. Nenhum autor do Novo Testamento cita qualquer passagem dos livros apócrifos que a Bíblia Católica tem a mais na Bíblia deles. Isso é um ponto muito interessante, porque todos os nossos livros que nós protestantes temos do Antigo Testamento, que é igual ao dos judeus, a gente tem os autores do Novo Testamento citando eles. Isso comprova que são livros inspirados. Se ficou alguma dúvida, os irmãos podem falar no final, tudo bem? Pode passar, Diego. Então, eu vou dar um exemplo aqui, tá? Existe um apócrifo chamado Evangelho de Pseudo Tomé, ok? Da mesma forma que há os apócrifos da Bíblia Católica, a gente tem também um apócrifo chamado Evangelho de Pseudo Tomé, que não necessariamente está na Bíblia Católica, mas é um apócrifo, e eu quero dar um exemplo para vocês de erro. Ok? Mesmo que não esteja na Bíblia Católica, mas é um apócrifo e tem erros. Eu quero dar um exemplo para vocês. No Evangelho de Pseudo Tomé, Jesus, em sua infância, faz 12 pássaros de barro e, soprando-os, imediatamente eles ganham vida. Aqui está bem ruizinho para ver, mas eu coloquei até uma foto aqui de uma criança com um pássaro na mão. Fica ruim na imagem aí? Apagar a luz?
Irmãos, eu não sei se está dando para ver o slide direito, mas vamos continuar assim, tá? Então, nesse apócrifo do Evangelho de Pseudo Tomé, Jesus, quando é criança, faz 12 passos de barro e soprando tem vida. Isso não tem lógica nenhuma. E se os irmãos forem ver outros apócrifos, vai ter erros como assim, por exemplo. Jesus, quando era criança, se irrita com outros garotos, e aí ele fala, morram agora, e os meninos morrem. Então, coisas que não tem lógica. Deixa eu ver se eu lembro de mais algum aqui. Enfim, brincadeiras de criança que Jesus tinha nesses apócrifos e fazia coisas sem nexo nenhum, que não tinha necessidade. Sendo que no Novo Testamento, o Novo Testamento não dá foco ali nos evangelhos da infância de Jesus. Os irmãos sabem disso. A gente não tem muitos relatos da infância de Jesus. Então tem muito foco assim nesses erros de milagres. Depois, se vocês quiserem, vocês podem me chamar em particular e eu mostro para vocês outros apócrifos que têm erros absurdos assim. Tudo bem? Pode passar. Bom, vamos ao terceiro ponto. Quem escreveu a Bíblia? Humanos ou Deus? Como é que foi isso? Estava lá o apóstolo Paulo escrevendo a carta, aí vinha uma voz do céu e dizia: Paulo, escreva tal e tal palavra. Ou estava lá o apóstolo João e ele sentia: eu vou colocar isso aqui, vou escrever isso aqui porque eu acho que isso aqui descreve a Deus, isso aqui é o certo. Como é que foi essa escrita, né? Que a gente pode chamar inspirada por Deus se foi feita por humanos? Bom, antes de tudo, afirmamos que a Bíblia é um livro que teve cada palavra inspirada pelo Espírito Santo, ao mesmo tempo que preservava a personalidade dos homens enquanto escreviam. Vamos entender melhor isso aqui. Pode passar, Diego. Nós temos, assim, 5 teorias principais para essa inspiração da Bíblia. Ok? 5 teorias principais. Só uma é correta. Pelo menos que vamos definir como correta hoje. Faz mais sentido. Primeira teoria, intuição. A teoria da intuição é que os escritores bíblicos escreveram por intuição religiosa. Intuição religiosa. Errado. Segunda teoria é a de iluminação, que o Espírito Santo fez uma impressão na mente dos escritores bíblicos. Eles sentiram algo, sabe? Está errado também. Teoria dinâmica. Teoria dinâmica é que Deus, no momento que os escritores estavam escrevendo a Bíblia, Deus deu conceitos definidos aos escritores bíblicos e eles comunicaram esses conceitos com suas próprias palavras. Então, por exemplo, está lá o apóstolo Pedro escrevendo a carta de Pedro, e aí o Espírito Santo fala para ele assim: olha, Pedro, a Bíblia foi escrita pelos profetas e inspirados por Deus, e o conceito é esse de inspiração bíblica. Ou então o conceito do evangelho é que Cristo morreu naquela cruz pelos nossos pecados. Então o conceito de evangelho é esse. Então o Espírito Santo dá um conceito e o autor bíblico vai escrever o que ele acha acerca desse conceito. Não foi assim também. Teoria de ditado. Como é a teoria de ditado? Deus ditou as palavras da Bíblia para os escritores bíblicos. Assim, eles escreveram sem nenhuma personalidade humana. Então é como se Deus dissesse a Paulo: Paulo, eu vou ditar aqui para você as palavras que você vai escrever. Então, o Espírito Santo fala um texto imenso para o apóstolo Paulo. Então, esse aqui, Paulo, vai ser a carta de Filipenses. Escreva tudo isso aqui que eu te ditei. E aí o apóstolo Paulo só vai copiar o que o Espírito Santo disse. Não é assim também. Então, qual é a teoria que faz mais sentido que, segundo as Escrituras, e que nós acreditamos? Se chama teoria de inspiração verbal e plenária. Que quer dizer o seguinte, meus irmãos, prestem atenção. Embora os autores escrevessem enquanto pensavam, sentindo-se seres humanos, sim,
Deus superentendeu tão misteriosamente o processo que cada palavra escrita era também a palavra exata que Deus queria que fosse escrita, livre de todo erro. Vou simplificar as coisas aqui. Quando o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, o apóstolo João estava escrevendo ali o Novo Testamento, no momento que eles estavam escrevendo colocando, sim, as suas personalidades na escrita. Eles estavam, sim, dizendo com suas próprias palavras. Por exemplo, a gente consegue ver ali nas cartas de Paulo às igrejas, Paulo falando que ama as igrejas, que ama aqueles irmãos, colocando a personalidade dele no texto, como se ele mesmo estivesse escrevendo. E estava. E ao mesmo tempo, é o que essa teoria afirma, que nós acreditamos, ao mesmo tempo que Paulo estava escrevendo ele mesmo as palavras, o Espírito Santo, de forma misteriosa e soberana, estava inspirando as palavras que Paulo estava escrevendo. Ao mesmo tempo. As duas coisas aconteciam ao mesmo tempo, de forma sobrenatural. Amém? Amém? Ficou claro? Então, os escritos que a gente tem é sim escrito por homens com as personalidades deles, e ao mesmo tempo que eles estavam escrevendo, o Espírito Santo estava inspirando de forma misteriosa e sobrenatural aquelas palavras. Pode passar. Olha só o que diz 2 Pedro 1:21. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. É o que a gente acabou de dizer, né? Essa teoria que a gente acredita está respaldada, olha só. Homens falaram da parte de Deus, ou seja, homens, sim, movidos pelo Espírito Santo. Enquanto ia escrevendo, o Espírito Santo ia movendo aquelas palavras inspiradas. Amém? Passa aí para nós, por favor. Quinto ponto. A Bíblia contém erros? Será que a Bíblia contém erros? Nenhum. Nenhum sequer. A gente pode confiar totalmente, seja de forma geográfica, de forma filosófica. Tudo que a Bíblia fala é verdade. Não tem erro nenhum. Nem de história. Nada. De mapa. Tem uma piada na internet, um meme, né? Que pessoas desinformadas, né? Propagam. Eles dizem o seguinte, né? Tá até ali, mas eu acho que os irmãos não vão conseguir ver direito. Mas assim, a piada que faz na internet é o seguinte: o povo de Israel caminhou pelo Egito, pelo deserto, 40 anos para chegar a Canaã. Caminharam 40 anos. Sendo que no Google Maps, né? Se for ver ali a distância do Egito para Canaã, na verdade, pode tirar o zoom, por favor. Se for ver, a caminhada só precisava durar 6 dias. Os quilômetros, né, a distância geográfica é de 6 dias. E eles caminharam por 40 anos. Então rola essa piada aí na internet, né? Enfim, mas eles são desinformados, né? Porque a própria Bíblia diz que esses 40 anos foi um propósito de Deus, né? Uma disciplina de Deus. E não... Claro que Deus sabia que era uma questão geográfica. Claro que os escritores sabiam, mas foi uma disciplina de Deus. Mas é um erro que as pessoas do mundo aí acham que a Bíblia tem. E nós precisamos estar preparados para dizer, olha, ali foi uma disciplina de Deus, foi um agir de Deus, um propósito de Deus, né? Então a Bíblia contém erros, meus irmãos. Embora a Bíblia tenha sofrido ataques quanto à sua inerrância, a verdade é que tudo que a Bíblia nos diz é verdade e nunca nos diz o que não é verdade. Pode passar. Eu vou falar aqui rapidamente um pouco de história e tudo mais. Irmãos, um fato muito interessante é que até o século XVII, todas as pessoas consideravam a Bíblia inerrante. Até o século XVII.
A partir do século XVII, surge então uma nova forma de ver o mundo, de ideologias, chamada iluminismo. E o iluminismo tem por sua característica ser extremamente crítico, duvidar, criticar. E isso começa a crescer, né? E cresce, 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 e hoje toda a nossa educação na nossa sociedade é baseada nisso, na crítica, na dúvida, vamos comprovar. E isso atinge a Bíblia. Então, a partir do século XVII, com o iluminismo, as críticas começam a surgir contra a Bíblia Sagrada. E aumenta até os dias de hoje e vai continuar aumentando, provavelmente. Pode passar. Então, vamos falar rapidinho aqui. Quais são as 4 principais teorias sobre a veracidade da Bíblia que nós temos hoje? E, meus irmãos, pode parecer chato, pode parecer desinteressante o que eu estou ensinando aqui, ou a gente está tratando aqui nesse momento. Mas, meus irmãos, se tem uma coisa que os irmãos vão ter que defender, vão ter que comprovar, vão ter que rebater nos próximos anos, nas próximas gerações, é contra essas coisas aqui. Porque o mundo vai atacar a Bíblia, como nunca daqui para frente. E eles vão dizer essas teorias que a gente está tratando aqui. E o que é que os irmãos vão falar? O que é que nós vamos falar? Porque a Bíblia diz que quando eles perguntarem a razão da nossa fé, a gente vai ter que explicar a razão da nossa fé. Quando eles perguntarem, a Bíblia tem erros? Foi humanos que escreveu a Bíblia, então tem erros. A Bíblia foi mudada. A gente vai ter que responder de forma mínima. Isso aqui que a gente está tratando. Então é importante. Então as 4 principais teorias sobre a veracidade da Bíblia, se a Bíblia é realmente correta, inerrante, hoje que nós temos é a seguinte. Primeira teoria. Eu vou começar pelas erradas e no final a gente chega à certa. Então, a teoria de que a Bíblia é infalível, de infalibilidade. Que quer dizer, a Bíblia é isenta de erro nas questões de teologia e fé, mas essa teoria é correta, mas ela é limitada, porque ela não diz que não pode haver erros em outras áreas não teológicas. Eu vou explicar de melhor forma. É correto a gente dizer que a Bíblia é infalível, ela é infalível. Só que a gente não pode parar aí. Porque quando a gente diz que a Bíblia é infalível, a gente está dizendo que ela é infalível na questão de teologia e fé. Mas, por exemplo, se a Bíblia lá em Êxodo fala que tal cidade ficava em tal lugar, os críticos, os liberais de hoje vão dizer que não ficava. Que olhando os livros de geografia, de história e de arqueologia, não ficava. Então não é suficiente a gente dizer que somente a Bíblia é infalível, que ela é só infalível. Outra teoria, teoria de inspiração. Deus estava de algum modo por trás da escrita da Bíblia, mas essa teoria é ambígua e abre margem para a inspiração de Deus em outros documentos e ainda hoje. Então, a gente dizer que somente a Bíblia é inspirada não é suficiente. Por quê? Porque a gente pode estar dizendo também que Deus inspirou outros livros que estão fora da Bíblia. Outra teoria, se chama teoria neo-ortodoxa. Diz que Deus se revelou ao longo da história através de atos poderosos, mas os seres humanos falíveis registraram esses atos imperfeitamente. Então Deus sim fez coisas sobrenaturais, milagres ao longo da história. Mas, porque a Bíblia foi escrita por homens, então há erros na Bíblia. Qual é a teoria certa? O que é que a gente deve dizer da Bíblia? De forma clara e pontual. Que a Bíblia é inerrante. Que a Bíblia é inerrante. Então, quando as pessoas do mundo chegarem para você e disserem, o que é que a Bíblia é? A Bíblia é inerrante. Vamos ver o que quer dizer isso, a Bíblia ser inerrante. A doutrina da inerrância, ou a afirmação de que as escrituras são inerrantes, significa que a Bíblia é completamente verdadeira em todas as coisas que os autores bíblicos dizem. Seja em detalhes geográficos, seja cronológico, seja teológico. Tudo
Teve um autor chamado Kenneth Kantzer que dizia assim, ó, em palavras simples, a inerrância afirma que a Bíblia nos diz a verdade e nunca nos diz o que não é verdade. Repetindo, em palavras simples, a gente dizer que a Bíblia é inerrante quer dizer que a inerrância afirma que a Bíblia nos diz a verdade e nunca nos diz o que não é verdade. Amém? Amém. Então, qual é a melhor forma de a gente falar sobre a Bíblia? Ela é inerrante. O que quer dizer isso em palavras simples? Ela sempre diz a verdade e nunca nos diz o que não é verdade. Pode passar, Diego. Jesus fala isso em João 10:35. A Escritura não pode falhar. A Escritura não pode falhar. Ok? Pode passar. Sexto e último ponto sobre a Bíblia, ok? Sexto e último ponto sobre a Bíblia. E aí eu vou falar sobre esse último ponto, a gente dá uma pausa. Eu vou abrir para a pergunta dos irmãos. Pode perguntar sobre qualquer coisa da Bíblia. Eu não garanto que eu vou responder tudo. Provavelmente eu não vou responder tudo. Mas o que eu souber eu vou estar respondendo para os irmãos. Tá bom? Então a gente vai falar sobre esse último ponto. A gente vai dar uma respirada. Vou responder as perguntas dos irmãos. E depois a gente passa para a suficiência da Bíblia. E a gente encerra a nossa aula. Ok? Último ponto. Os manuscritos antigos da Bíblia foram transmitidos acuradamente? Os originais dos documentos antigos são chamados autógrafos. Todos os autógrafos dos livros bíblicos se perderam ou foram destruídos, embora tenhamos milhares de cópias antigas. O processo de se compararem e estudarem essas cópias, a fim de reconstruir as palavras dos originais, é chamado crítica textual. Em outras palavras, tá? De forma simples. Quando Paulo sentou para escrever a carta para os Filipenses, aquela carta que Paulo escreveu da pena dele é chamado de autógrafo. Aquela carta. Essa carta dos Filipenses que nós temos na nossa Bíblia hoje não é o autógrafo do apóstolo Paulo. Aquela carta, há 2000 anos atrás, que Paulo escreveu da pena dele, aquela sim é o autógrafo. Ok? Quando a gente pede um autógrafo para uma pessoa famosa, um jogador de futebol, por que a gente chama aquilo que ele está escrevendo lá, aquela assinatura dele no nosso livro, ou a dedicatória de autógrafo? Porque saiu da mão dele. Se eu pego aquilo ali e faço uma cópia, uma xerox na impressora, ali não é mais o autógrafo. Ali é uma cópia do autógrafo. Amém? Ok. Então, aqueles documentos originais dos apóstolos ali é os autógrafos. Só que, meus irmãos, todos os autógrafos de todos os autógrafos dos livros bíblicos se perderam na história ou foram destruídos. Os irmãos sabem que a igreja cristã sempre foi muito perseguida ao longo dos anos. Sempre foi muito perseguida ao longo dos séculos. Então, nessas perseguições, todos os autógrafos foram destruídos pelos perseguidores. A gente não tem mais os autógrafos, ok? A gente só tem as cópias dos autógrafos. Só que há uma coisa muito interessante. Nós temos milhares de cópias dos autógrafos. Milhares de cópias que foram feitas de forma cuidadosa durante toda a história. Por pessoas extremamente cuidadosas, que foram os monges. Ok? E nós desenvolvemos processos muito inteligentes de comparação de cópias para que a gente pudesse chegar exatamente aos autógrafos da pena do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, e é o que nós temos na Bíblia hoje. Eu vou explicar de forma melhor para os irmãos. Pode passar, Diego. Olha essa imagem aqui interessante, que eu vou mostrar para vocês agora. Olha que imagem interessante. Está em inglês, mas vai dar para a gente entender. Olha só que interessante. O Novo Testamento
E por que eu estou falando do Novo Testamento aqui? Porque eu disse para os irmãos que o Antigo Testamento que nós temos, o cânon dele, ele é igual o cânon dos judeus. Então, o que nós precisamos mais explicar de forma complexa é o Novo Testamento. O Antigo Testamento não tem muito debate, ok? Depois eu vou falar um pouquinho mais disso também. Mas olha só, o Novo Testamento é, de longe, o texto antigo que tem mais cópias no mundo, na história. Nós temos outros textos antigos, como o de César, como o de Platão, como o de Homero, a Ilíada. E olha só, de cópias que a gente tem de César em 100 antes de Cristo, nós temos 10 cópias. Tudo bem? 10 cópias. Que foi ali na mesma época que foi escrito o Novo Testamento. 10 cópias. De Platão, 427 antes de Cristo, nós temos 7 cópias hoje. Do autógrafo dele. De Homero, as Ilíadas, 900 antes de Cristo, nós temos 643 cópias. E nós estamos falando aqui dos documentos mais importantes que nós temos da história. Agora, olha o Novo Testamento. Olha o Novo Testamento. Nós temos 24 mil cópias. 24 mil cópias. Contra 10, contra 7, contra 8 e contra, que é a que tem mais, 643 dos outros textos mais antigos da história.